Olá, meus queridos. Aqui estou eu, utilizando mais um dos inúmeros recursos que o Singular lhe oferece para estudarmos juntos para a nossa prova do dia 12 de novembro. Primeiramente, você vai ver um resumo de todo o conteúdo que cai nessa prova. Depois, através de alguns exercícios da tarefa mínima e complementar, você vai ver na prática toda a teoria que acabou de receber. Mas não se esqueça, para que você realmente aprenda, é necessário refazer todos os exercícios após essa aula. Vamos lá, então? Como saiu? Vamos ver as fórmulas agora de PA? Fórmula do termo geral. É aquela que você vai usar muitas vezes. É a fórmula mais importante de PA. Vamos a ela. A N é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica R. Quem é o AN? Se a PA for finita, ele sempre vai representar o último termo. O A1 é o primeiro termo da PA. O N é o número de termos que a PA finita tem. Lembre-se, ele jamais dá negativo ou fracionário. E a razão, você acabou de ver. Como é que você pode encontrá-la? Note que a N representa numa PA qualquer termo. Se você der um valor para o N, ele pode representar um termo específico. Por exemplo, se o N for igual a 7, substitua na fórmula A7 igual a 1 mais 7 menos 1, 6. R. Não se esqueça, você pode mudar isso como você quiser. O importante é esse índice, mas esse coeficiente sempre terão que, somados, ser igual ao índice do lado de cá. Então, se você quiser mudar esse a 1, pode mudar também, de acordo com o seu exercício. Por exemplo, A7 igual a 3 mais 4R. Tá aí, ó. 3 mais 4, 7. Mude sempre que você achar necessário em cada exercício. Próxima fórmula. Condição de PA. O que é necessário para que uma sequência seja uma PA? Basta que a tua sequência tenha sempre a mesma razão. Como é que a gente acha a mesma razão? Qualquer termo menos o anterior. Então, para eu achar a razão de uma sequência, A2 menos A1. Ou então, A3 menos A2. Se essa razão for igual a essa, a sequência é uma PA. E, automaticamente, o segundo membro será igual ao segundo membro. Portanto, uma sequência será uma PA quando A2 menos A1 igual a 3 menos A2. Próxima fórmula. PA de 3 termos. Vamos supor que você tenha uma sequência de 3 termos. A1, A2 e A3. E essa sequência seja uma PA. Só que você não sabe nada a respeito de nenhum desses 3 termos. Então, vá ao termo do meio e chame-o, por exemplo, de X. Como isso é uma PA, automaticamente o termo seguinte será X mais R. E o termo anterior, X menos R.
Última fórmula de PA. Soma. Soma de todos os termos de uma PA. Lembra da nossa historinha? Como é que você soma todos os termos de uma PA? Pegamos o primeiro termo, somamos ao último termo e multiplicamos pela metade do número de termos. Agora vamos à progressão geométrica, PG. O que é mesmo uma PG? É uma sequência onde cada termo é igual ao anterior multiplicado por uma constante, que também se chama razão. Só que em PG, essa razão é indicada pela letra Q. E como é que a gente faz para achar essa razão? Exatamente igual como em PA, mudando apenas a operação subtração para divisão. Então, razão. A2 dividido por A1. Ou então, A3 dividido por A2. E assim, sucessivamente. Fórmula do termo geral. Exatamente como a de PA, desde que você mude as operações. Vamos a ela. A N é igual a 1. O que é soma em PA, em PG se transforma em multiplicação. O que é multiplicação em PA, em PG se transforma em potenciação. Portanto, A1 vezes Q elevado a N menos 1. E exatamente como em PA, você pode dar um valor para o N e montar a fórmula do jeito que você quiser. Se o N for igual a 7, a 7 é igual a 1 vezes Q elevado a 7 menos 1. 6. 1 mais 6, 7. Ou a 7 igual a 3 vezes Q elevado a 4. 3 mais 4, 7. Condição de PG. Quando é que uma sequência é uma PG? Exatamente como em PA. Basta você trocar a operação subtração para divisão. A2 dividido por A1 é igual a 3 dividido por A2. Soma. Na PG também se soma todos os termos. Soma dos N termos de uma PG. SN é igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Note que, para poder utilizar essa fórmula, é necessário que o Q seja diferente de 1. Porque, senão, teremos zero no denominador. E isso não existe. Lembra? Só que na PG, a gente também pode calcular uma soma infinita. O que quer dizer? Se você pensar numa PG infinita, que decresce cada vez mais e tende a zero, é possível você calcular essa soma. Basta que você utilize a fórmula de cima em apenas uma parte. A1 sobre
ou menos Q. Mas não se esqueça, só é possível utilizar essa fórmula quando a razão for um número entre menos 1 e 1, para que realmente ela tenda a zero. Exponencial agora. Lembra, temos dois tipos. Antes de começar a resolver, você precisa saber qual tipo é aquele exercício, porque cada um se faz de uma forma diferente. Primeiro tipo. Um exemplo, para que você possa visualizar como ele é. 4 elevado a x vezes 2 elevado a 2x menos 1 igual a 8. Numa equação exponencial, primeiro tipo, é necessário você alcançar dois objetivos. Primeiro, deixar todas as bases iguais. Então, vamos fatorar o 4 e o 8, para que as bases fiquem iguais. 4, 2 ao quadrado, elevado a x. O 2 já é primo. Basta repetir. 8, 2 ao cubo. É necessário tirar esse parênteses daí. É uma propriedade, lembra? Conserva a base, multiplica os expoentes. 2 elevado a 2x. Repita o resto. Já conseguimos deixar todas as bases iguais. Segundo objetivo, é necessário que fique apenas uma base de cada lado. Para que isso aconteça no primeiro membro, você vai ter que fazer essa multiplicação. Como isso é uma multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. 2 elevado a 2x mais 2x menos 1 igual 2 ao cubo. Pronto, mais uma propriedade. Se essa base é igual a essa, automaticamente esse expoente é igual a esse. Portanto, 2x mais 2x menos 1 é igual a 3. Como isso é uma equação de primeiro grau, coloque o x do lado de cá e os números do lado de lá. 4x igual, passe 1 para lá, 4. Olha o nosso x aí, 1. Então, vamos relembrar de novo quais são os dois objetivos que você precisa alcançar numa equação exponencial de primeiro tipo. Deixar as bases iguais e uma de cada lado. Segundo tipo. Somente pela aparência, você já consegue perceber a diferença que existe entre os dois. Por exemplo, 4 elevado a x menos 3 vezes 2 elevado a x mais 1 mais 8 igual a 0. Compare os dois. Lá no primeiro tipo, não existe nem adição e nem subtração entre as bases. Apenas multiplicação ou divisão. No segundo tipo, sempre vai aparecer uma adição ou uma subtração. É isso que vai indicar que é o segundo tipo. E como é que você resolve isso? Primeira etapa. Fatore somente quem está elevado a x. No nosso exemplo, apenas o 4. Segundo, abra os expoentes. O que quer dizer? Basta você fazer o caminho contrário de algo que você conhece muito bem. Por exemplo, se você tiver algo assim,
Como você resolve? Conserva a base, soma os expoentes. O que você vai precisar fazer agora é o caminho contrário. Uma soma de expoentes, portanto, sempre será uma multiplicação de bases iguais. Se você tiver uma divisão de bases iguais, você conserva a base e subtrai os expoentes. Basta agora que você faça o caminho inverso. Uma subtração de expoentes é a mesma coisa que uma divisão de bases iguais. Terceira etapa. Utilize artifício matemático. Ou seja, tudo aquilo que está elevado a x, você vai chamar de uma letra qualquer, para poder trabalhar sem os expoentes. Daqui a pouco, resolveremos uma, para que você possa ver todas essas etapas. E agora, logaritmos. Bom, começamos por onde? Pela definição. Como é que você faz para resolver um logaritmo? Log de A na base B é igual a C. Se você aplicar a definição, ela diz que B elevado a C é igual a B elevado a C é igual a... Lembre-se, vale o caminho de ir de volta. Importante. Por causa dessa definição, podemos concluir muita coisa que vale a pena você saber. Por exemplo, lembre-se, log de 1 em qualquer base dá sempre 0. Log de A na base A dá sempre 1. Log de A elevado a alfa na base A dá o próprio alfa. E se você tiver uma igualdade de logaritmos na mesma base, como essa, você sempre vai poder concluir que os dois logaritmandos são iguais. Portanto, A igual a C. Outra coisa importante. Quando é que um logaritmo existe? Se tivermos log de A na base B igual a C. O A, que é o nosso logaritmando, só vai existir se for maior do que 0. O B, que é a base, só vai existir se for maior do que 0 e diferente de 1. E o logaritmo, que é o C, ele pode ser sempre qualquer número real. E agora as propriedades dos logaritmos. Lembre-se, elas são muito importantes. E você vai ter que saber trabalhar com elas no caminho de ida e volta. Todas elas valem para qualquer base. Aqui estamos na base 10, logaritmo decimal, aquela base que você não precisa colocar. Se você tiver um log de A vezes B, em qualquer base, um produto de logaritmandos, isso pode se transformar numa soma de logaritmos na mesma base.
Se você tiver uma divisão de logaritmandos, também, em qualquer base, isso pode se transformar numa subtração de logaritmos, na mesma base. E a propriedade do escorrega? Toda vez que você tiver um expoente no logaritmando, você pode escorregar esse expoente para frente do logaritmo. Alfa vezes log de A. Ai, não. Esqueci da mudança de base. Pode continuar, então. E ainda temos a mudança de base. Lembre-se, você pode mudar a base do logaritmo sempre que precisar. De qualquer base para qualquer base. Vamos supor que nós temos um logaritmo de A na base B. E queremos que esse logaritmo mude para a base C. Primeira coisa que você precisa saber. Toda vez que fizermos a mudança de base, isso vai gerar uma divisão de logaritmos. E os dois estarão na nova base. Então, um log na base C no numerador. E um log na base C no denominador. O logaritmando continua sendo logaritmando, lá de cima do numerador. E quem era a base passa a ser logaritmando, só que do denominador. Pronto. Agora pegue seu caderno de exercícios, vá à página 20, capítulo 14, e vamos fazer o exercício 14. Vamos ler e traduzir. Em uma progressão aritmética, o 10º termo é o triplo do 8º termo. Escreva isso. O 10º termo é o triplo do 8º termo. Calcule o 7º termo. Nossa incógnita, a 7. Perceba que na nossa equaçãozinha, a nossa incógnita não aparece. Como é que vamos calculá-la se ela não aparece? Então, vamos fazer com que ela apareça. Lembra lá da fórmula do termo geral? Então, no lugar do A10, escreva 7. A10 igual a 7. Quanto falta mesmo para completar 10? 3R. No lugar do A8, escreva 7 também. A7 mais. Quanto falta para chegar no 8? 1R. Agora, substitua. No lugar do A10 e no lugar do A8, escreva as duas formulinhas que acabamos de colocar aí. A10, A7 mais 3R, igual 3 vezes, olha o parênteses, já que o A8 é composto de 2 termos. A7 mais R. Vamos tirar esse parênteses daí. Aplique a propriedade distributiva. 3 vezes A7. 3A7. 3 vezes R. 3R. Lembre-se, a nossa incógnita é o A7. Então, é necessário que você isole de um único lado o A7. Então, vamos passar esse A7 para o segundo membro e esse R para o primeiro membro. 3R menos 3R igual 3A7 menos A7.
3R menos 3R, 0. 3A7 menos A7, 2. A7. O 2 está multiplicando A7. Ele pode passar para o outro membro dividindo. Portanto, A7 é igual a 0 dividido por 2. 0 dividido por qualquer coisa, 0. O A7, portanto, vale 0. Capítulo 14. Exercício 16. Qual é a razão de uma PA decrescente? Minha incógnita, portanto, a razão. O problema diz que a PA é decrescente. Uma PA só vai ser decrescente quando a razão for negativa. Quando eu for sempre subtraindo, porque aí ela vai diminuindo. Portanto, a nossa razão tem que ter como resposta um número negativo. Essa PA tem 3 termos. Aprendemos agora que uma PA de 3 termos é x menos r, x e x mais r. A soma desses 3 termos é 21. O A1 mais o A2 mais o A3 é igual a 21. Veja o que vamos conseguir. Desaparece a razão. Ficamos com 3x igual a 21. De onde a gente conclui que o x vale 7. Note que nós já conseguimos encontrar o A2. Ele equivale a x. Continuando a ler o nosso problema, o produto entre os 3 termos vale 91. Portanto, A1 vezes A2 vezes A3 é igual a 91. Não se esqueça do parênteses. São 2 termos. Substitua agora o x que você acabou de encontrar. 7 menos r vezes 7 vezes 7 mais r igual a 91. Ao invés de você multiplicar tudo isso, é muito mais interessante você dividir. Os números diminuem de tamanho. Então, vamos dividir o 91 por 7. 7 menos r vezes 7 mais r é igual a 13. Isso é um produto notável. Muito melhor do que você aplicar uma propriedade distributiva. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro número é 7. Ao quadrado, 49. O segundo é r. Ao quadrado, r ao quadrado. Igual a 13. Isso é uma equação de segundo grau. Incompleta. Passe o 49 para lá. E subtraia do 13. 36. Multiplique por menos 1. R ao quadrado é igual a 36. E cuidado para não esquecer. Quem é que elevado ao quadrado dá 36? Não é apenas o 6. Mais ou menos 6. Ambos os números elevados ao quadrado geram o 36. Só que lembra, lá no início do nosso problema, a razão tem que ser negativa, porque a PA é decrescente. Logo, esse mais não convém. Portanto, a resposta do nosso exercício
R igual a menos 6. Capítulo 14, exercício 44. Agora é PG. O quinto termo e o sétimo termo de uma PG valem, respectivamente, 10 e 16. Então, vamos traduzir. O A5 vale 10. O A7 vale 16. Calcule o sexto termo dessa PG. Perceba que nossos termos são todos consecutivos. A5, A6, A7, 10, X, 16. E eu quero que esses três termos consecutivos formem uma PG. Para que isso aconteça, basta que a razão seja igual. E para achar a razão de uma PG, A6 dividido por A5 é igual a 7 dividido por A6. Isso é uma proporção. Podemos multiplicar em cruz. X vezes x, x ao quadrado. 10 vezes 16, 160. Olha aí, novamente. Preciso arranjar alguém que elevado ao quadrado de 160. Não se esqueça, são dois. Um positivo e um negativo. X igual mais ou menos raiz de 160. Claro que não podemos deixar assim. É preciso simplificar essa raiz. Maneira mais rápida. 160, lá de cima mesmo, é 16 vezes 10. Já que isso é uma multiplicação, é claro que podemos extrair a raiz daquela que é exata. X igual, mais ou menos, raiz de 16, 4. Raiz de 10, raiz de 10. Portanto, o termo que nós estamos procurando, o A6, vale mais ou menos 4 raiz de 10. Capítulo 14. Exercício 61. Ainda estamos em PG. Precisamos calcular uma soma. Essa soma é 2 mais 1 mais 1/4 mais 1 sobre 16. Note que ela é infinita e tudo isso ao quadrado. Se ela é infinita e é uma soma, tem tudo para ser soma de uma PG infinita. Agora, tome muito cuidado. Você precisa realmente saber aonde está essa PG, aonde ela começa. Se esse for o A1 e esse for o A2, na hora que você dividir A2 por A1 para achar a razão, essa razão vai dar meio. Se esse for o A2 e esse for o A3, na hora que você dividir A3 por A2, a razão vai dar 1/4. Veja, está diferente da anterior. Se esse for o A4 e esse for o A3, 1/16 dividido por 1/4 dá 1/4, igual à anterior. Resumindo, é uma PG, é infinita, só que ela começa aqui. Esse é o A1. Esse é o A2. Esse é o A3.
E o 2? O 2 não faz parte da PG. Faz apenas parte da soma. Então, vamos primeiro calcular essa soma infinita. Como se calcula uma soma infinita? Lembra da fórmula? A1 sobre 1 menos Q. E por que mesmo podemos usar essa fórmula? Porque a razão é um número entre menos 1 e 1. Olha a razão aqui. A2 dividido por A1. 1/4 dividido por 1. Ou seja, 1/4. Que é o número entre menos 1 e 1. Então, quem é a minha soma infinita? O A1, que vale 1. 1 menos a razão. 1/4. Vamos somar. Embaixo, subtrair. Tira o MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quem é a minha soma infinita? 1 sobre 3/4. Veja, isso é uma divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A minha soma infinita, portanto, deu 4/3. Acabou? Não. Precisamos somar o 2 e elevar tudo ao quadrado. Minha soma. 2 mais 4/3. E tudo ao quadrado. Novamente, temos que tirar o MMC. Isso é uma soma de frações. MMC. 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Nossa soma, portanto, é 10/3 ao quadrado. Eleve os dois, em cima e embaixo. Nossa soma vale 100 sobre 9. Capítulo 14. Exercício 62. Ainda estamos em PG. Os frutos de uma árvore, atacados por uma moléstia, foram apodrecendo, dia após dia, segundo os termos de uma progressão geométrica. De primeiro termo, 1, e razão, 3. O problema já nos disse que é uma PG, já disse que o A1 é 1, que a razão é 3. Isto é, no primeiro dia, apodreceu um fruto. No segundo dia, 3 outros. No terceiro dia, 9 outros. E assim sucessivamente. Se no sétimo dia apodreceram os últimos frutos, qual foi o número de frutos atacados pela moléstia? Tome cuidado. Não é o A7 que estamos procurando. É o S7. Eu quero o total de frutos que apodreceram. E não apenas quantos frutos apodreceram no último dia. Portanto, o que precisamos aplicar aqui é a fórmula da soma finita. Vamos lembrar da fórmula? Sn é igual a 1 vezes
ou menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Nosso N vale 7. Portanto, soma dos 7 dias igual a 1. Vale 1. 1 menos, razão, 3, elevada a 7, sobre 1 menos 3. Esse primeiro 1, elemento neutro da multiplicação. Não precisamos dele. 1 menos 3 a sétima, 2.187. 1 menos 3, menos 2. Continuando a conta. 1 menos 2.187, menos 2.186. Dividido por menos 2. Menos com menos mais. Claro que essa soma jamais poderia dar negativo. Número de frutos. S7. Soma de todos os termos que apodreceram, de todos os frutos que apodreceram em 7 dias. 2.186 dividido por 2. 1.093. Resposta. 1.093 frutos apodreceram em 7 dias. Pronto. Agora vamos para a equação exponencial. Capítulo 15. Exercício 7D. Nossa equação exponencial. 2 elevado a x mais 3, mais 2 elevado a x, mais 2 elevado a x menos 1, igual a 38. Lembra? Primeiro tipo, segundo tipo. Então, olha a soma entre as bases. Segundo tipo, portanto. Primeira etapa. Fatório somente quem está elevado a x. Já é primo, já é primo, já é primo. Não está elevado a x. Portanto, a primeira etapa aqui não existe. Segunda etapa. Vamos abrir os expoentes. Lembra? Soma de expoentes é a mesma coisa que uma multiplicação de bases iguais. Portanto, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3, mais 2 elevado a x, mais, novamente, só que agora é uma subtração. Essa subtração vai se transformar numa divisão de bases iguais. 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1, igual a 38. Pronto. Segunda etapa encerrada. Terceira. Artifício matemático. Localize todo mundo que está elevado a x. Temos esse. Outro aqui. E outro aqui. Notem que eles são todos iguais. Muito bom. Basta chamá-los de y. Para que a nossa equação passe a não ter expoentes e, portanto, ficar mais fácil de ser resolvida. Y vezes 2 ao cubo é 8. Y vezes 8, 8y. Mais y. Mais y sobre
2 elevado a 1. 2. Igual a 38. Olha só. Uma equação, a princípio, difícil de ser resolvida, por causa dos expoentes, através do artifício matemático, tornou-se uma equação simples de primeiro grau, que para resolver, basta agora que teremos o mínimo múltiplo comum dos dois lados. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 16y, mais divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, mais divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 16y, 18y, 19y, igual a 76. Passe o 19 dividindo. Faça essa conta. Olha o y aí. 4. Só que não se esqueça, o y é apenas alguém intermediário. Precisamos encontrar o x. Volte lá no seu artifício, no início do problema, e substitua o y. 2 elevado a x é igual a y. No lugar do y, vamos escrever 4. Note que isso é uma equação exponencial, de primeiro tipo. Basta apenas que você deixe as bases iguais. 4, 2 ao quadrado. Se essa base é igual a essa, esse expoente é igual a esse. Portanto, o x vale 2. A solução da nossa equação é 2. Lembre-se, se esse y for negativo ou zero, ele não convém. Não vai adiantar você substituir aqui, porque as bases não ficarão iguais para que você possa continuar. Então, vai servir apenas o y que for positivo. Capítulo 15. Exercício 11. Chegamos em logaritmo. Vamos calcular um logaritmo. Log de 144 na base 2 raiz de 3. Toda vez que quisermos calcular um valor para um logaritmo, basta igualar esse logaritmo a x e aplicar a definição. As nossas flechinhas em sentido anti-horário. Portanto, 2 raiz de 3 elevado a x é igual a 144. Note, isso é uma equação exponencial de primeiro tipo. É necessário que essas bases fiquem iguais, para eu poder igualar os expoentes. Se você sabe que 144 é 12 ao quadrado, é muito mais fácil transformar o lado de cá também em 12. De que jeito? Tá vendo esse 2? Ele está fora do radical. Fora do radical, ele tem índice, expoente 1. Se ele entrar dentro do radical, que tem índice 2, ele vai deixar de ser 2 a primeira e vai passar a ser 2 ao quadrado. Veja, assim. 2 ao quadrado vezes 3. Tudo isso elevado a x. Perceba que 2 ao quadrado é 4. Se você extrair a raiz de 4, é 2. Você voltaria à linha de cima. O que nós fizemos foi o caminho contrário. Colocamos o número dentro do radical, ao invés de extrair a raiz. Fazendo isso, note que dentro do radical agora temos 12.
2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12. E tudo isso está elevado a x. Pronto. Já chegamos ao 12. Precisamos agora tirar esse parênteses daí. Para isso, é uma potenciação de radicais. Basta você conservar a base, multiplicar os expoentes. O expoente de dentro, 1, vezes o de fora, x. 1 vezes x, x, igual a 12 ao quadrado. Para que essas bases realmente fiquem iguais, é necessário tirar esse radical daí. E para isso, basta lembrar da lei da vida. Quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, está por baixo. Igual 12 ao quadrado. Pronto. Deixamos as bases iguais. Bases iguais, expoentes iguais. X sobre 2 igual a 2. Multiplicando em cruz, x igual a 4. Portanto, o valor de log de 144 na base 2 raiz de 3 é 4. Capítulo 15. Exercício 15. Novamente, um exercício de logaritmo. Vamos traduzir. O logaritmo de um número, vamos chamar esse número de x. Na base 16, quer dizer igual a 2/3. Vamos dar uma paradinha e vamos resolver isso. Veja, é um logaritmo. Log de um lado, número do outro. Basta você aplicar a definição para que você encontre o valor de x. Nossas famosas flechinhas, sempre em sentido anti-horário. X igual 16 elevado a 2/3. O que você deve fazer aqui agora é absolutamente nada. Se você mexer nesse número, você vai ter muito trabalho. Como o exercício não acabou ainda, segura aí. Vamos continuar lendo e vamos substituir o x do jeito que ele está. Continuando a leitura. Calcule o logaritmo desse número, do nosso x. Calcule o logaritmo de 16 elevado a 2/3. Na base, 1/4. Agora eu quero calcular esse log. Vamos só mudar a letra. Vamos chamar de y. Esse novo logaritmo. E, novamente, vamos aplicar as nossas flechinhas. 1/4, olha o parênteses, elevado a y é igual 16 elevado a 2/3. Olha aí, novamente, uma equação exponencial, cujo objetivo é deixar as bases iguais, uma de cada lado. Se aqui é 4, que tal transformar esse 16 também em 4? Não é necessário que a base seja 2, pode ser 4. Só que veja, para que isso vire 4 realmente, já que ele é 1/4, você precisa inverter a fração. E toda vez que você fizer a inversão da fração, muda o sinal do expoente. Portanto, isso é 4 elevado a menos y. Igual. Fatorando 16 em base 4. 4 ao quadrado. Elevado a 2/3. Vamos tirar o parênteses daí. 4 elevado a menos y é igual. 4, olha a propriedade. Conserva a base, multiplica os expoentes. Multiplicação de frações. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo.
O nosso 4, portanto, está elevado a 4/3. Se essa base é igual a essa, esse expoente é igual a esse. Multiplicando por menos 1, o nosso logaritmo vale, portanto, menos 4/3. Capítulo 15. Exercício 30A. Agora, é uma equação logarítmica. Log de x mais 2 mais log de 3 menos x é igual log de 5x mais 1. Não se esqueça, o logaritmo que não tem base está na base 10. É o logaritmo decimal. Como é que se resolve uma equação logarítmica? Qual é o objetivo principal? Sempre você vai tentar deixar um logaritmo de cada lado. Ou um logaritmo de um lado e um número do outro. Para que você consiga transformar esses dois logs no log só, você tem que voltar lá nas nossas propriedades e perceber que log de A mais log de B é a mesma coisa que log de A vezes B. Pronto. Transformamos dois logaritmos num único logaritmo. Lado de lá já é um logaritmo só. E se nós temos um log na base 10 do lado de cá e um log na base 10 do lado de lá, nós podemos igualar os dois logaritmandos. Portanto, x mais 2 vezes 3 menos x é igual a 5x mais 1. Resolvendo a nossa equação, nós vamos calcular o valor de x, que satisfaz a equação logarítmica. Propriedade distributiva. X vezes 3, 3x. X vezes menos x, menos x ao quadrado. Mais 2 vezes 3, mais 6. Mais 2 vezes menos x, menos 2x. Igual 5x mais 1. Como é uma equação de segundo grau, é necessário igualar a zero. Vamos colocar em ordem também. Menos x ao quadrado. Mais 3x. Com menos 2x, mais x. Passa para cá o 5x. Menos 5x. Mais 6. Passa para cá 1. Menos 1. Igual a zero. Vamos juntar os termos semelhantes. Menos x ao quadrado, menos 4x, mais 5, igual a zero. Vamos multiplicar por menos 1, porque aí nós podemos resolvê-la sem aplicar a fórmula de Bhaskara, usando apenas soma e produto das raízes. X ao quadrado, mais 4x, menos 5, igual a zero. Precisamos encontrar dois números cuja soma entre eles seja menos 4 e cujo produto entre eles seja menos 5. Produto 5. 5 e 1. Vamos aos sinais. Se o produto é menos, os sinais são diferentes. Um vai ser mais, o outro vai ser menos. Para você saber quem é quem, olhe o sinal do meio.
aquele que a gente trocou. O sinal do meio é sempre o sinal do maior número. Menos 5, mais 1. Só que calma, não acabou não. Você sempre vai ter que fazer a verificação numa equação logarítmica. E sempre vai ter que voltar lá no original. Pode ser que esse x não permita que o logaritmo exista. Então, vamos voltar lá em cima, na primeira linha, e vamos substituir o primeiro x. Coloque aqui, no lugar do x, menos 5. Menos 5 mais 2. Menos 3. Lembra, o logaritmando não pode ser negativo. Portanto, menos 5 não convém. Vamos ao 1. 1 mais 2. Log de 3. É possível? 3 é um número maior do que 0. Aqui agora, log de 3 menos 1. Log de 2. Também pode, maior do que 0. Aqui, 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Log de 6. Também positivo, também pode. Portanto, a solução da nossa equação é 1. Pegue agora a sua apostila de número 4, vá à página 74, tarefa mínima, aula 69. Vamos ler o nosso problema de logaritmos. Um capital C, aplicado a juros compostos, a uma taxa I por período, produz, ao final de N períodos, o montante M, dado por... Lembra dessa fórmula? Lá no começo do ano, quando a gente aprendeu porcentagem. O M, ele representa o montante. É sempre o capital final. O C é o capital inicial, aquele que foi aplicado. O 1 representa 100%, que é o inicial do seu capital também. E o I é a taxa de aumento ou de desconto. Só que se for de desconto, aqui não é mais, é menos. E o N é a quantidade de vezes que existe aquele aumento ou aquele desconto. Pode ser meses, dias, anos, períodos. O problema vai te dizer. Nessas condições, utilizando log de 2, 0,30. Log de 3, 0,48. São os dados que você vai ter que utilizar e que o problema te fornece. O capital de 2.000, aplicado a juros compostos, a uma taxa de 20% ao ano, produzirá um montante de R$5.000. Ao final de quanto tempo? Então, o nosso montante, 5.000. Não é necessário colocar vírgula 00. Unidade, só na resposta. Capital, 2.000. 1 mais, olha a taxa, 20%. 20%. Como se escreve? 20 sobre 100. Se você cortar os zeros e transformar em decimal, isso vale 0,2. Portanto, 1 mais 0,2 elevado a N. A nossa incógnita é N.
Vamos começar passando esse 2.000 dividindo. Cortam-se os zeros e sobra 5 meios. 1 mais 0,2, 1,2, elevado a n. O que é isso? É uma equação exponencial. Só que as bases são diferentes e não vão ficar iguais. A única maneira de resolver isso é através de logaritmo. Coloque log dos dois lados, dos dois, para que não se altere a equação. E transforme a sua equação numa equação logarítmica. Pronto. Agora coloque em prática todas as propriedades que você viu agora há pouco. Uma divisão de logaritmandos é a mesma coisa que uma subtração de logaritmos. Olha aí a propriedade do escorrega. Passe o n multiplicando o logaritmo. 1,2. Decimal não. Trabalhar com a fração é muito mais fácil. 1,2, 12 décimos. Simplificando por 2, 6 quintos. Log de 6 quintos. Nós vamos precisar calcular o log de 5. Mas antes, vamos abrir aqui, em vários logs também, como a gente fez no primeiro membro. Log de 5 menos log de 2 igual n vezes. Como você vai abrir esse log em vários logs, e o n é de todo mundo, não se esqueça de colocar um parênteses. 6 é 2 vezes 3. Então, vamos lá. Pode abrir. A multiplicação de logaritmandos vai se transformar em soma de logaritmos. A divisão de logaritmandos vai se transformar em subtração de logaritmos. Portanto, log de 2 mais log de 3 menos log de 5. Vamos calcular agora o log de 5, já que o de 2 e o de 3, o problema nos forneceu. Como é que a gente calcula log de 5? Simples. No lugar do 5, podemos escrever 10 sobre 2. Por quê? Porque sabemos esses dois logs. Quer ver? Abrem. Essa divisão vira subtração. Log de 10 menos log de 2. O log de 10, como está na base 10, aprendemos agorinha. Ele vale 1. E o log de 2, o problema nos forneceu. 0,30. Portanto, o log de 5 vale 0,70. Ou simplesmente 0,7. Podemos voltar agora ao nosso problema. Log de 5, 0,70. Log de 2, 0,30. N vezes, mantenha o parênteses. Log de 2, 0,30. Log de 3, 0,48. Log de 5, 0,70. 0,70 menos 0,30, 0,40. N vezes 0,30 com 0,48, 0,78. Menos 0,70, 0,08. Passe dividindo o 0,08. 0,40 dividido por 0,08. Essa conta é exata. E o N vale, portanto, 5. A nossa unidade é anos. 5 anos.
Portanto, para um montante de R$5.000 e um capital inicial de R$2.000 e há uma taxa de 20% ao ano, serão necessários 5 anos para que tudo isso aconteça. Pronto, terminamos. Agora vá até o nosso portal, pegue a minha lista de exercícios e comece a trabalhar. Faça primeiro aqueles que você achar mais fáceis. Depois parta para aqueles de média complexidade. E depois, finalmente, faça aqueles que são difíceis, sim. Pelo menos tente. Não se preocupe com as suas dúvidas, não. Nos nossos plantões, você vai poder esclarecer todas elas. Bom estudo. Conte sempre comigo. Beijos.